Eu fazia projetos, né? Uma das minhas incumbências no governo era exatamente desenvolver esse tipo de projeto. Mulheres encarceradas, né? Egressas do sistema prisional também, que aí acabou sendo que meio o projeto que eu mais encabecei, né? Da metade em diante. Mas aí, quando você está nesse meio, né, você lida com essas pautas, né, do setor público, você acaba lidando com muitos grupos de militância, né? Porque o que mais tem é feminista militante de internet que adora ir lá, vez ou outra, para falar que está fazendo alguma coisa e no final elas não fazem nada, né? Quem faz mesmo não tem muito tempo para ficar no Twitter e nem pintando o cabelo de azul e papagaiando, exatamente. Eu comecei a postar na época, através do Instagram, as situações que eu me deparava e que não faziam sentido, tipo assim, elas não estavam alinhadas com o discurso que eu via na mídia que as feministas proferiam. Então, eu lembro que uma das coisas que me chamava atenção era o fato da mídia alardear, não sei por que naquela época, isso foi início de 2019, né? Eu lembro que a mídia alardeava que a maior parte das presas, né, das mulheres presas, estavam lá porque elas tinham arrogado para si crimes de homens, né? Ou do marido, ou era um filho, ou do pai. E quando eu chegava nos presídios, né? Porque eu passava lá o dia inteiro em Tremembé, e as jornalistas não vão lá para Tremembé passar o dia inteiro, elas não vão para o Carandiru passar o dia inteiro com as presas. Era Tremembé 2 que eu atuava, que era de presas comuns. Essa era a minha realidade, assim, eu literalmente passava... tinha 2 vezes por semana eu passava o dia inteiro dentro da prisão, né, trabalhando. Nos outros dias eu passava ou em alguma comunidade ou em alguma instituição que precisava de ajuda do governo, então eu estava sempre por ali. E realmente não batia esse discurso, porque eu chegava para as presas e perguntava: bom, mas e aí, o que você fez pra estar aqui, né? Tipo, quer puxar um papo, né? Quer quebrar o gelo, né? E aí, eu nunca escutei de nenhuma delas, né? Que elas estavam ali porque elas tinham falado que tinham cometido um crime que elas não tinham cometido. Era sempre, me envolvi com crime organizado, eu me envolvi com o crime porque eu queria comprar um carro melhor, porque eu queria uma vida melhor, porque eu queria mais dinheiro, porque... Então, essa narrativa não se sustentava na realidade, né? E olha que coincidência, em seguida eu conheci a Thaís Azevedo, e ela tinha há pouco tempo feito aquele discurso no Parlatório Livre, né, sobre os índices de violência contra agosto de 2017, contra homens exatamente. E contra mulheres, né? Que ela pega uns dados do IPEA. Sim. E aí eu conheci a Thaís, ela me mostrou esse vídeo, daí eu falei: Thaís, me ajuda então, porque eu tô caminhando eu tô me aprofundando nesse assunto, né? Tô vendo como funciona o movimento feminista e tal. E aí eu fiz um post que aí foi matador, assim. Aí eu fiz um post com a Thaís falando exatamente sobre esses números, né? E aí acho que na época eu até também puxei alguma coisa relacionada ao crime organizado, que era uma realidade que eu tava, né, que eu tinha contato ali direto. E aí esse post foi a coisa mais... Cara, foi assim, primeiro o grande cancelamento que eu passei na minha vida. Depois isso virou rotininha, mas assim, foi o grande boom, assim. Porque do dia pro outro eu tava assim na capa da Vejinha, tava na Veja, no Estadão, na Folha, na capa do UOL, na capa da Isto É. E assim, eu fiquei muito assustada, porque quando eu ia ler a matéria, eram tipo as jornalistas feministas militantes, claramente, me detonando. E eu falava assim, mas eu não tô entendendo, porque assim, eu tô lá todo dia ajudando essas minas que elas dizem querer ajudar. E aí elas estão me descascando por eu estar expondo, tipo, números que não corroboram com as narrativas que elas querem emplacar. E aí, isso foi o primeiro contato, assim, que eu tive com a realidade da militância feminista mesmo, que me chocou. E aí, na época, eu lembro que a única pessoa que me defendeu foi o Flávio Gordon, que fez um artigo muito legal na época. Não, e eu era tão alienada. Eu era só uma funcionária pública, tá? Assim, eu tinha um conhecimento eu vinha do terceiro setor, né, com o Felipe Sabará, daí o Felipe Sabará me levou pro governo, mas o meu conhecimento era ali meio que da parte técnica. Eu não tinha esse entrosamento com o pessoal da militância, da política, eu não sabia que era ninguém. Então, o Flávio Gordon escreveu sobre mim, eu não sabia que era o Flávio Gordon, assim. Então, teve ele e na época o Coppola também me defendeu no Morning Show. Mas foram as duas únicas pessoas, assim. E aí começou uma enxurrada de repórter lá na porta do Fundo Social, todo mundo entrevistando a Bia Dória, o Felipe Sabará, aí começaram a fazer baixo-assinado para me mandar embora do governo. Foi muito doido, assim. Foi uma experiência muito doida. Parlacast.